Fala pessoal, teve um dia eu tava andando no shopping, fui resolver alguma coisa, né, com a minha esposa, meus filhos, e aí eu encontrei um rapaz que eu tinha trabalhado com ele há muitos anos, o Flávio, né, no meu primeiro emprego, né, eu era office boy, profissão que nem existe mais aí, e aí a gente começou a conversar, né, tava lá sentado, assim, na praça, algum lugar, e aí ele começou a conversar, aí fulano e cicrano, aquela coisa toda, né, a gente relembrando ali e tal. E aí ele começou a falar, né? Aí ele virou assim para minha esposa, falou assim, o Serginho, né? Que é, no caso ele me chama de Serginho, ele falou assim, o Serginho, ele me ajudou muito, né? Ele me ajudou muito lá no, nesse primeiro trabalho, né? E aí eu vi assim que ele tava ficando emocionado ali da gente estar se encontrando naquele dia, né? E eu até fiquei bastante emotivo também, assim, né, da pessoa reconhecer de algo que eu tenha feito por ele há muito tempo, né? Então, eu tinha 14, 15 anos, no máximo 16 anos naquela época, e ele falando que eu tinha ajudado muito ele, né? Eu fui a pessoa que mais apoiei ele lá no começo. E eu, assim, realmente eu não lembrava de nada, assim, que eu tinha feito, né? Eu apagou, assim, da minha memória, né? Mas, assim, trouxe uma reflexão sobre o quanto é importante a gente se doar para as pessoas, né? O quanto é importante você ser verdadeiro, ajudar as pessoas que realmente estão do seu lado. Porque às vezes a gente vive assim, às vezes no trabalho, ou até na própria família também, muitas vezes a gente não se doa como a gente deveria se doar para as pessoas, né? E às vezes você tá ali, a pessoa tá naquela angústia ali, precisando um favor, um empurrãozinho ali para você dar aquela ajuda, né? E a pessoa não. E você chega e fala assim, pô, não, vai por aqui e tal. Esse aqui é o caminho, ó, faz isso aqui, pega esse papel, ou aperta esse comando, sabe? Coisa simples assim, né? E isso muda muito a vida de uma pessoa. Então a gente tem que se doar para as pessoas. Às vezes, uma palavra que você dá para alguém pode mudar, transformar o dia dela, né? Do dia, tem pouco tempo, eu parei no farol e aí vem aqueles vendedores de bala, né? Com, com negócio e tal. Aí ele, chegou assim bem tímido, né? Eu percebi ele bem tímido, falou assim, tô com 3 filhos para cuidar, para criar, tô aqui encarando essas vendas aqui, bem difícil. Aí ele falou assim, sabe que falou assim pra mim, eu sou muito tímido, né? Então pra mim é muito difícil fazer isso aqui. Eu percebo que você tem que falar alguma coisa, conversar alguma coisa, ele falando pra mim, né? E aí eu falei assim, não, mas vai dar certo, eu sei que é difícil mesmo. Aí eu peguei uma bala dele, fiz um pix depois, e aí eu falei assim pra ele, ó, mas vai dar tudo certo aí, ó, confia em Deus aí, as coisas vão dar certo. Então, às vezes uma palavra que você dá pra pessoa ali já faz uma compra, motiva a pessoa a prosseguir, né? Então, e às vezes a gente precisa disso. Quando eu encontrei esse meu amigo Flávio, né? Comecei a lembrar de outras pessoas também, assim, que às vezes em alguns lugares que eu passei, a pessoa ficava muito feliz, às vezes quando a gente fazia alguma coisa por elas, né? Então, isso é importante a gente ajudar as pessoas com coisas mínimas, né? Com uma ajuda, uma palavra, às vezes você parar para ali, a pessoa, ó, vamos tomar um café, vamos conversar, e às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, e você, às vezes só de você ouvir a pessoa, você já vai estar ajudando ela. Então isso eu vejo que tem uma importância muito grande, né? Às vezes a gente vive num mundo assim com muito egoísmo, né? A gente queira ou não queira, a gente vive numa correria, numa insanidade. E o que é importante? Às vezes você tirar ali um pouco o pé do acelerador, falar, opa, peraí, deixa, isso aqui dá para eu terminar depois, deixa eu ver, né, o que a pessoa precisa aqui, né? Às vezes você tá no metrô, no ônibus, né? A pessoa tá ali, você precisa de uma palavra, 1 minuto de atenção. Então aquilo vai fazer a diferença na vida de uma pessoa, né? A gente tá nessa questão de conexão em todo o tempo, WhatsApp, internet, redes sociais, e a gente às vezes não para ouvir as pessoas que estão do nosso lado, uma pessoa está passando por uma determinada dificuldade. Então, assim, coloque sempre em mente que por mais difícil que a nossa vida esteja, né, sempre pare para ouvir, para dar um apoio para alguém. Você vai plantar às vezes uma sementinha ali para a pessoa que vai
de repente, no futuro faz uma grande diferença. Então é muito importante a gente viver isso, né? Colocar isso, porque isso agrada muito a Deus também, né? Não só nos agrada, nos faz feliz as outras pessoas, mas também isso agrada muito a Deus, né? Tem uma passagem em Colossenses que fala assim, Colossenses 3,14: e sobretudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, assim, quando a gente está coberto, né, com amor, para fazer as coisas com amor pelas pessoas, de verdadeiramente de coração, isso é o vínculo que a gente tem da perfeição, é o vínculo da perfeição que a gente tem com Deus. Isso agrada muito a Deus. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Compartilhe, dê um like aí no canal onde você estiver assistindo no YouTube e se inscreva no meu canal. Valeu, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.